Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo do grupo Sueli Caldas Schubert, atualmente estudando o livro Tramas do Destino. Hoje, o capítulo 10, Luz em Noite Escura. Estamos aqui em companhia de nossos queridos coordenadores, Eulália Bueno e Lincoln Barros. Vamos pedir, antes de começar, ao nosso amigo Lincoln para fazer a prece de abertura. Boa noite a todos, com muito carinho, convidando a que façamos a nossa oração. Senhor e Mestre Jesus, somos aqueles que temos muita sede de aprender contigo, mergulhando no teu Evangelho, a fim de que nos libertemos da nossa ignorância e abramos horizontes novos de compreensão da vida, de Deus, dos nossos irmãos de caminhada. E desta forma, Senhor, rogamos-te que envolva todos que estamos neste momento e nos momentos futuros, neste estudo desta obra ímpar. Inspira-nos, envolve-nos na tua paz, envolve os nossos lares, no teu amor, os nossos familiares e todos os núcleos de trabalho onde teu nome seja venerado, para que os teus ensinamentos e os teus exemplos possam gravar-se em todos os corações, mudando o mundo íntimo de todos nós, para que façamos a mudança do nosso mundo exterior. Ampara-nos, Jesus, fortalece-nos na coragem, na fé, na vontade e na perseverança, para prosseguirmos seguindo os teus passos nesta caminhada luminosa. Agradecidos e felizes que possamos, em teu nome, Jesus, e agradecendo também aos nossos mentores espirituais que acompanham este trabalho, iniciar a nossa reunião deste momento. E assim seja. Então, começamos pelo resumo, como eu mencionei, capítulo 10, Luz em Noite Escura. O Dr. Armando, que é o médico que está tratando do quadro da família, resolve contatar o Sr. Rafael Ferguson, que está internado com hanseníase, para lhe informar da situação de Lisandra. Mas como ele tinha prometido, ele não ia informar da hanseníase que tinha se instalado nela, mas ele se sentiu na responsabilidade de informar o senhor Rafael do quadro que marchava para uma eclosão de loucura irremediável, a parte psicológica da jovem. Então, ele, sem informar Dona Artemis, resolveu manter uma entrevista com o senhor Rafael para prepará-lo no que achava que ia ser um desfecho fatídico. Ele começa dizendo que não está autorizado pela família para o que vai narrar, mas que ele o faz com sua responsabilidade e consciência médica, que diz que possivelmente a família está poupando dos dissabores e talvez não se deem conta da gravidade da questão. Aí o enfermo fala impacientemente: "O que se trata, doutor? Por favor, seja franco". E ele fala: "Me refiro a Lisandra. Está enferma mentalmente, a caminho de séria alienação. Porém, eu quero esclarecê-lo que qualquer atitude violenta e irresponsável da sua parte poderá acarretar em compromissos sérios para ela e acabar num manicômio. Então, reflita de forma edificante e benéfica e contribua sem o egoísmo que o consome. Você tem lhe escrito? O que tem lhe falado? Que esperanças está transmitido à família e consolações a ela e aos outros? Não acuse a sua hanseníase de ser responsável pela distonia da filha,
mas considere sua própria posição em face da enfermidade de que padecem algumas dezenas que aqui se encontram em regime de tratamento, sem se sentirem vítimas de desgraça maior do que a real ou de haverem gerado um caos no lar. Falava com energia, com autoridade, mas expressando verdades irretorquíveis para o paciente que até então tinha se recusado a aceitar. E ele prossegue: não sei se o senhor faz uma ideia do martírio da sua esposa e dos filhos, carentes de compreensão e de ajuda moral, na travessia desse sofrimento que os junge em longa estrada. O isolamento não é somente de quem se recolhe ao tratamento pelo ingresso no hospital. Eu tomei a deliberação de falar-lhe pessoalmente, porque não receio as ameaças habituais que muitos proferem aqui, a fim também de responsabilizá-lo pelos sucessos futuros. Rafael retruca colericamente: ninguém nunca me falou assim. Continua o Dr. Armando, pois é importante e tempo que alguém o faça. Aliás, eu deveria ter feito isso antes, como responsável por essa instituição e pelo bem-estar de todos, não apenas do senhor. A imagem da filha no manicômio fez Rafael estremecer. Deu-se consciência da leviandade, da falta de amor real para com a família. Mentalmente, viu a esposa debilitada, a irmã, o filho e não conseguiu conter as lágrimas. Recordou-se que as suas cartas eram sempre portadoras de fel e de veneno, jamais enviando mensagens de consolo. Então, humilhando-se ante a presença da incorruptível mestra, a dor, perguntou: é grave? Dr. Armando responde: sim, na minha forma de encarar o problema. A insanidade em agravamento parece-me congênita em atual processo de fixação. E ele pergunta: o choque com a minha doença teria piorado? Falou: de certo modo, todavia não me parece justo culpar-se pelo que ocorra com a família. O senhor notava algo perturbador anteriormente? O senhor Rafael, então, fez um resumo dos problemas que a filha sempre fora vítima ante a atenção do médico, que conhecia o caso, e a narração, que era com muito sentimento, funcionava como uma catarse para Rafael, um dreno psíquico. Aquele homem de caráter difícil jamais dividira os seus problemas com quem quer que fosse, amigos, conselheiros, emparedava-se sempre em opiniões infelizes, decorrentes de autoanálises tormentosas que se impunha sem uma clara visão ou, pelo menos, com imparcialidade. Quando o Dr. Armando encerrou a narrativa, o convida a uma mudança de atitude salutar, pedindo uma transferência da paisagem mental e lhe prometendo ajuda e amizade. O genitor de Lisandra sai ali, semi-cambaleante, com a alma em frangalhos, e quando chega no parque externo, alguém o chama: Rafael, e por que ele não respondesse, ele aproxima-se e, espalmando as mãos nas costas de Rafael, pergunta: que se passa? Você está muito pálido. Alguma notícia de casa? Rafael ergue os olhos e não consegue dominar. Explode em agonia ante a atenção de Cândido, o enfermeiro, que a providência lhe encaminhara naquele momento crucial. E fala: trata-se de minha filha Lisandra. Está doente? E ele fala: sim, da mente. Ora, meu amigo, onde está sua confiança em Deus? Já orou, rogando ajuda? Venha comigo. O segura pelo braço, leva à enfermaria, à sala de curativos. Fecha a porta, senta, abre uma gaveta e tira um livro. E diz: aqui, meu enxugador de lágrimas. Trata-se do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Abra, por favor,
em qualquer lugar. O senhor Rafael obedeceu mecanicamente e Cândido leu com ênfase a página de luz que respingava bálsamo e conforto moral sobre o ouvinte sucumbido. Cessada a leitura edificante, que carreou para o ambiente forças sutis do mundo invisível, orou. A prece, partida do fundo do coração, fluindo em direção ao Pai, levava as energias puras das divinas concessões e retornava como um poderoso agente restaurador. E aí, continuando com o desejo de ajudar, aplicou-lhe passes, e após os passes perguntou: então, como se sente? Rafael responde: sinto-me melhor, como jamais ocorreu comigo antes. Algo inexplicável me traz paz e fé, conforto, quase alegria, pela primeira vez nesses tristes e demorados anos de minha existência. Cândido retruca: é o efeito da oração que refrigera, acalma e encoraja. A prece nem sempre modifica as coisas, todavia, sempre nos modifica, ajudando-nos a ver e a entender os acontecimentos pelo ângulo correto. O silêncio se fez espontâneo e aí o Sr. Ferguson pede: pode me emprestar este tesouro? Hoje eu compreendo que necessito de uma orientação segura, que eu tenho me recusado a ter até o momento. Talvez essa seja a solução para o que passa comigo e com os meus. Cândido então responde: será a solução, sim. Porém, recorde-se de que tudo continuará como antes, ou talvez piore. Você, porém, verá tudo melhor, porque saberá o porquê das coisas. Rafael então diz reticente: espero poder recomeçar a vida, diminuir as consequências dos meus erros, modificar-me, ajudar. Nesse momento, experimento o desanuviar da minha mente. Parece que estou saindo das sombras, atraído por poderosa e bela claridade. A real autora daqueles sucessos oportunos fora a dona Adelaide. Inspirara o Dr. Armando, conduzira, alentara-o, induzira Cândido a cercar-se dele, do local no momento, e guiar a mão do enfermo a abrir o livro, ajudando o enfermeiro na aplicação do passe restaurador. Precisamos entender que é claro que nele não se opera uma transformação miraculosa, nem seria justo que ocorresse. A vida prossegue, trazendo-lhe a resposta das mensagens infelizes que redigira contra si mesmo no passado, arruinando a vida dos outros. O que havia, sim, era uma disposição nova que se iniciava. Quando o homem resolve mudar interiormente e deixa que lhe caiam dos olhos as escamas da cegueira moral, tem início a sua libertação, nos fala Manuel Filomeno de Miranda. Não foi por outra razão que o mestre, em socorrendo a todos que o buscavam, os incitava à mudança de comportamento, fixando cada qual no amor para poupar-lhes ocorrências piores do que aquelas que se vinham libertar. O homem beneficia-se do auxílio divino, tendo diminuídas as suas aflições neste ou naquele campo. Todavia, somente se libera dos erros quando os resgata na redenção pela dor ou na ascensão pelo amor, mediante o bem que faça. Esse seria então o nosso resumo. Vamos então chamar a nossa querida irmã Eulália para fazer os nossos primeiros comentários. Olá, irmãos e irmãs queridos, que Jesus nos abençoe. Uma grande alegria estar aqui com dois cavalheiros tão simpáticos, irmãos da alma, Lincoln, João, a quem agradeço também o resumo e confesso que em parte do resumo fechei os olhos para sentir a história, a ambiência modificada no momento de uma oração, de uma leitura do Evangelho, que andam bastante esquecidos por nós quando naturalmente, porque é natural, há um mundo de provas e expiações, há espíritos imperfeitos,
às vicissitudes, às adversidades. E claro, se criássemos esse hábito salutar, não nos pouparíamos da dor, mas minimizaríamos muito o sofrimento. E neste capítulo, que leva um título sugestivo, Luz em Noite Escura, começa a advertência, nos parágrafos 10 e 13, do hábito da vitimização. Então, quando eu sou atingido por uma adversidade, eu chamo todas as atenções sobre mim, eu acredito que sou aquele que mais sofre, e quando vemos essa atitude do senhor Rafael, nós compreendemos a extensão do que os espíritos da codificação, na pergunta 913 do Livro dos Espíritos, falam intitulando o egoísmo de uma chaga da humanidade. Porque ele estava num tratamento, abrigado num hospital, para tentar minimizar a dor. Nós lembramos em capítulos anteriores a chegada das sulfonas e a negativa dele para o tratamento, enquanto ele se esquecia que o sofrimento não era apenas dele, mas da sua família. Ali não lhe faltava agasalho, alimento, medicação, atenção, mas e a sua família, sua esposa, sua irmã, seus filhos, passando exacerbadas dificuldades, sem poder visitá-lo, porque ele não o permitia. Então, quando o doutor Armando o adverte, ele se assusta, se sobressalta e afirma que nunca ninguém tinha feito isso com ele, ao que o doutor Armando lhe diz, pois eu mesmo já deveria ter feito. E cabe que esta lição acaba sendo para nós. Será que, de alguma maneira, em alguns momentos, nós também não agimos dessa forma? E logo à frente, vem falando no parágrafo 18, que ele humildava-se ante a presença da incorruptível mestra, a dor, porque ninguém a dribla, ela é justa consequência das nossas atitudes, incorruptível, porque você não adobra a sua vontade, ela simplesmente, sob a ação da lei de causa e efeito, ela nos alcança para nos chamar de volta ao caminho reto, ao caminho que Jesus orientava: voltes e não torne, vai e não tornes a pecar. Eu até falei o voltes, porque nós estamos sempre voltando, e exatamente porque as consequências das nossas escolhas nos trazem de retorno ao Pai, de retorno a Jesus. Mas a advertência dele tem sido muito esquecida. Eu fui retirar no livro Emmanuel, no capítulo A Tarefa dos Guias Espirituais, os guias invisíveis do homem não poderão de forma alguma afastar as dificuldades materiais dos seus caminhos evolutivos. Como no final do capítulo ele diz: olha, a oração, a leitura do Evangelho não vai impedir que a dor chegue, nem vai modificar o roteiro, mas vai fortalecê-lo a ponto de que a enxergue totalmente diferente. Do livro O Consolador, na pergunta 239, que se refere à dor evolução, perguntam a Emmanuel, entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? Podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor realidade.
e o tormento físico de qualquer natureza, como a dor e ilusão, porque vai passar. É isso que nós temos que nos recordar. Toda dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é a essência. A primeira vem e passa, e só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho de aperfeiçoamento e de redenção. Então, tudo que é material acaba e está na realidade quando bem aproveitado, e aqui quando vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, ao capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, nos itens 3, 4 e 6, fala-se da justiça das aflições, das causas atuais das aflições, das causas anteriores das aflições, que seria o caso do senhor Rafael, da Lisandra, do seu filho, enredados numa problemática moral desde outras vidas e, ao mesmo tempo, tutelados por aqueles dois espíritos da esposa, da mãe, da tia, da irmã, a fim de que eles não perdessem a oportunidade. No livro de Leon Denis, O Problema do Ser e do Destino, há um item dedicado à dor, e ele diz, na sua condição de poeta, porque o Leon Denis é um poeta, no fundo, a dor é apenas uma lei de equilíbrio e educação. Com frequência, o sofrimento é só o contragolpe das violações cometidas contra a ordem eterna. Um agente de desenvolvimento, uma condição de progresso. Mas é bastante difícil fazer com que os homens entendam que o sofrimento é bom. Então, a gente observa que o senhor Rafael se impunha um sofrimento desnecessário e criava tormentos voluntários, dores que não precisavam acontecer, exacerbando a sua condição de vítima, sobrecarregando os seus familiares, enviando as cartas com a linguagem ácida, que foi prejudicando cada vez mais o já difícil estado mental de Lisandra, além de, obviamente, fazer com que a lepra também surgisse. Então, eram dores que poderiam ser poupadas, porque a dor é o último recurso da misericórdia. Antes, nós passamos por todas as oportunidades, por todos os convites, porque nós podemos nos redimir num processo autoeducativo, no amparo, no serviço ao próximo, onde consolamos e corrigimos as nossas aflições, que não era o caso. Então, ele precisou viver uma dor infinitamente maior, porque atacava Lisandra, que era alguém muito importante ao seu coração, e como todos, esperava que a partir desse momento da oração, da leitura do Evangelho, do passe, talvez a intercessão fosse plena, libertando e a família do jugo da dificuldade. E claro que isso não vai acontecer. Aí eu recortei também do livro Fonte Viva, uma belíssima lição de Emmanuel, é a número 110, Vigiemos e Oremos, onde ele afirma: mais vale chorar sobre os grilhões da resistência do que sorrir
sob os narcóticos da queda. E um trecho desse capítulo, que no resumo do João ele também ressaltou e que nos fala muito ao coração, quando o enfermeiro lhe diz: eis aqui o meu enxugador de lágrimas, o Evangelho segundo o Espiritismo. Com certeza, a maior fonte de consolo que o espírita tem, porque dá razão a todos os acontecimentos e nos descortina um horizonte de oportunidades incomparáveis e que tem sido colocado muito à margem, porque vivemos um século de tecnologia, de ciência, de descobertas, e parece que há muitas criaturas que não estão interessadas em saber os meandros da religião, como se um Deus vingativo, utilizando do seu poder, nos atirasse a um mundo de sofrimento sem um objetivo. E porque não sabemos nem da causa, nem da consequência, nem do objetivo, vamos fazer mingar as oportunidades de soerguimento, principalmente em momento tão aflitivo da Terra, que se de um lado a muitos desanima, ao lado ou do lado que o cristão busca ajuda, lhe oferece a grande oportunidade redentora de ombrear com as aflições, de criar resistência moral, de criar a resignação que nós buscamos aqui, porque a resignação é a capacidade intransferível do indivíduo resolver os seus problemas internos e dar-se conta de si próprio, responsabilizando-se pelas suas atitudes. E olha que interessante, a falta de resignação, que era o caso do senhor Rafael, prolonga o sofrimento. Então, aceitar as adversidades e trabalhar, empenhar-se em diminuir-lhe os efeitos. E, se não for possível, criar a resiliência. Nós vamos buscar no dicionário Russe, no dicionário Oxford, resiliência, capacidade de se recobrar ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. Veja, má sorte significa que a pessoa supera seus problemas com tranquilidade, passando por eles com leveza e sabedoria. Uma pessoa resiliente tem maior resistência e equilíbrio frente às adversidades. É aquela que, ante os impedimentos, ela não paralisa, ela recolhe o que tem e, com o que tem, faz o melhor possível, adaptando-se ao que não consegue mudar. Isso, inclusive, faz parte da prece da serenidade, comumente utilizada nos grupos de amparo aos dependentes químicos, aos alcoólicos anônimos e aos espíritos falidos, que é a resiliência, eu compreender, aceitar para então resolver. E quando ele é convidado para a oração, e essa vai ser realmente a parte do Lincoln, no parágrafo 40, o ambiente é invadido por forças sutis do mundo invisível. E nós vamos, então, ao Livro dos Espíritos, a parte terceira do Livro dos Espíritos, ao capítulo 2, a primeira lei, lei de adoração, pergunta 649, em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima a sua alma de Deus, ou seja,
busca uma mudança do seu psiquismo, busca uma renovação de energia, uma explicação que lhe ofereça bom ânimo, resignação e resiliência. Pergunta 659. Qual é o caráter da prece? É um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E através da prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. E o louvar e o agradecer andam muito esquecidos quando a vida aparentemente vai bem, porque nós medimos o bem-estar da vida pelas condições materiais em que nos encontramos. A prece é agradável a Deus? É sempre agradável a Deus quando tirada pelo coração, quando ditada, pelo coração. Pois para ele a intenção é tudo, e a prece do coração é preferível àquela que podes ler, por mais bela que seja, porque se for lida mais com os lábios do que com o coração, ela não atinge o seu objetivo. Então, aquele momento em que eles oraram, em que eles buscaram essa fonte iluminativa, a ambiência se transformou. E na pergunta 663, Allan Kardec dirige aos espíritos: as preces que fizermos por nós podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? A advertência do bom amigo, do bom enfermeiro, do bom irmão, que diz assim: Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um, porque aquilo que é um grande mal, do vosso ponto de vista mesquinho e da vossa vida efêmera, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. E para encerrar, nós só queremos reproduzir aqui uma perguntinha de uma entrevista que foi feita com um grande cientista que visitou o Brasil no ano de 2004, um neuropsiquiatra da Universidade de Pittsburgh, David Servan Schreider, e ele foi entrevistado pela revista Época, que perguntou-lhe sobre a relação entre o cérebro e o corpo. O que o cérebro interpreta, o corpo sente. O que o senhor acha que faria então bem ao cérebro? Vejam que, mais uma vez, o repórter se preocupou com o campo físico. Então, se existe uma relação entre o cérebro e o corpo, o que poderia fazer bem ao cérebro para que o corpo ficasse bem? E a resposta desse homem é simplesmente excepcional. Ele sorriu, dizendo que poderia dar o nome de um monte de remédios, mas o que é mais eficaz para o equilíbrio do cérebro é buscar o amor. Sem o amor, todos os males se justificam. Ele estava falando de cérebro e corpo. E aqui neste capítulo nós estamos falando de alma, porque tudo que o cérebro recebe provém da alma, provém do estado do espírito. Se não nos faltasse amor, tudo estaria bem. Quando nós vemos a análise de um médico psiquiatra para quem está doente, e hoje quase podemos generalizar que todos estamos, ele diz, ou o medicamento que nós vamos tomar diz,
houve uma recaptação do neurotransmissor, então nós temos que organizar, tomar um medicamento para que a mensagem passe de um neurônio a outro sem interrupção, o que nos dá um raciocínio mais leve, uma eficiência maior para procurar saídas e não apenas aquilo que nós queremos fazer. Aí ele diz assim: o que faz o neurônio engolir, recaptar o neurotransmissor que iria adiante e que nos propiciaria bem-estar, só demonstra que nossas células estão famintas. Elas estão com fome de amor. Um cientista. Então, que este capítulo não seja apenas lido ou ouvido aqui, mas seja sentido no coração e nos leve à análise do que eu estou fazendo da minha existência hoje. Gratidão e muita paz. Obrigado, Eulália. O amor cobre uma multidão de pecados. Lembremos sempre. Vamos convidar, então, nosso querido amigo Lincoln para continuar no nossos aprofundamentos. Lincoln. Obrigado, João. Sempre manifestamos a nossa alegria de participar desta equipe de trabalho e aprender com todos vocês. Nosso carinho, então, para a querida Eulália, João, e a todos aqueles que nos acompanham como aprendizes do Evangelho, que somos todos nós. Nós vamos tomar os nossos comentários a partir do ponto em que o Dr. Armando, ao trazer a notícia para o Sr. Rafael e causando nele aquele impacto emocional, a preocupação profunda pela filha Lisandra e a sua família, ao cair em si de alguma maneira, em que o Dr. Armando procura sensibilizá-lo no sentido de que ele tem que desvestir-se de alguma forma do egoísmo que ele carregava, e bem lembrou a nossa querida Eulália aí com relação à questão 913 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta, dentro dos vícios, qual que pode ser considerado radical, aquele que está na raiz de todos os vícios, vamos dizer. E os Espíritos respondem, o egoísmo. E daí deriva todo o mal. Então vejamos que, numa escala maior ou menor, espíritos imperfeitos que ainda somos, habitando um planeta de provas e expiações, todos carregamos este mal em nós ainda. Embora sabemos que na esteira do tempo e de acordo com os nossos esforços, este mal que carregamos, que é transitório, desaparecerá, porque faremos então a substituição pelo bem em plenitude que alcançaremos em algum momento. Então, o nosso irmão Rafael, a partir desta ocorrência e do chamamento que lhe fez o doutor Armando, ele começou a fazer uma espécie de catarse. E é interessante analisar o que seria esta catarse. Vamos no dicionário Aurélio para obter aí a definição. Catarse seria, então, a libertação do que estava reprimido, ou uma sensação de alívio causada pela consciência de sentimentos ou traumas anteriormente reprimidos, ou, acrescentaríamos aqui, guardados de alguma forma também na atitude egocêntrica nossa, assumindo aquela posição que bem lembrou Eulália de vitimização diante das ocorrências graves que acontecem conosco. Então, ao ser convidado a desvestir-se desse egoísmo e ao receber a leitura do Evangelho e o envolvimento da oração que foi realizada ali, o nosso querido Rafael foi transformando-se pouco a pouco, e naturalmente sob a influência também do espírito familiar que estava ali organizando, né, a senhora Adelaide, que conduziu todo aquele processo de envolvimento, tanto do médico, quanto do senhor Rafael, quanto em relação à leitura. Nós então vimos que ele fez essa catarse, reconhecendo, caindo em si, a mudança necessária que deveria realizar em seus pensamentos para poder enfrentar uma nova situação. E aí nós vamos
dentro desta ideia de renovação mental, nos ocorreu perguntar assim, se alguém nos pergunta hoje, onde você mora? Naturalmente, nós vamos informar o nosso endereço, né? Eu moro na rua tal, moro no apartamento tal, moro em tal lugar, mas vamos refletir que esse lugar onde nós consideramos a nossa morada é o lugar onde guardamos o nosso corpo. Nós moramos efetivamente dentro deste corpo, mas a realidade nossa está na nossa sala mental, o nosso espaço mental. Nós podemos estar tranquilamente, digamos, no aconchego da nossa casa, do nosso lar, e estarmos morando naquele momento em ambientes totalmente perturbadores ou altamente felicitadores, segundo a direção que nós dermos ao nosso pensamento. Então, o cuidado que nós devemos ter com relação a esta casa mental, que Joana de Ângeles chama de jardim também mental, no livro Vida Plena, no seu capítulo 8, onde ela fala sobre a paisagem mental e como devemos, de alguma forma, trabalhar a preservação dessa paisagem mental que nós temos, porque nós somos muito ávidos em proteger aquilo que nós temos. A nossa casa, nós colocamos câmeras de vigilância, alarmes, grades nas janelas, colocamos cães para proteger a nossa casa, enfim, e não resguardamos a nossa casa mental com a mesma dedicação, permitindo muitas vezes a entrada de invasores da nossa tranquilidade, ladrões da nossa paz interior ou do pouco equilíbrio que temos muitas vezes. E aí vamos lembrar do nosso querido espírito Viana de Carvalho, no livro Novos Rumos, a última obra que Divaldo Franco escreveu desse espírito, no capítulo 17, Ondas Mentais, onde ele vem nos alertar que nós sofremos as influências de ondas mentais que estão à nossa volta em todos os ambientes por onde nós transitamos. Fatores externos que, de alguma forma, procuram interferir segundo a sintonia que nós desenvolvemos, levando-nos a desarmonias, a irritação, desajustes da nossa emoção e comportamentos que provocam, de certa forma, algum tipo de caos interior, pela permissão que nós damos na nossa sintonia com estas vibrações, com essas ondas mentais que estão fora de nós, mas que pela sintonia com o nosso estado interior, com esta situação da nossa casa mental, nós acabamos permitindo, então, essa perturbação adentrar-se à nossa intimidade. E ele vem nos dizer que, pela vontade, nós podemos selecionar o que deve ou o que não deve penetrar em nossa intimidade deste campo de vibração que está à nossa volta. Sem falar, inclusive, que nós estamos falando aqui dos pensamentos humanos, que é esse conjunto que os espíritos denominam de psicosfera, que essa é a nossa atmosfera mental. Até que ponto nós estamos sintonizados e alimentando-nos, de alguma forma, deste campo mental no qual nós estamos mergulhados. Há pessoas que são mais sensíveis a essa influenciação, inclusive com determinados aspectos de mediunidade. Isso daí tem impactos mais profundos, porque acaba por levar o indivíduo também a estados de processos obsessivos pela vinculação mental com essas ondas que vêm também dos desencarnados. Então, a nossa vida íntima, ela tem que ser orientada de alguma forma para o bem e para a ordem, como diz Viana de Carvalho, para criar dentro de nós uma defesa em relação a esses aspectos perturbadores que possam vir de fora. Então ele fala que enquanto o ser humano não resolver por ascender, ou por elevar-se, colocando as suas aspirações em conquistas em patamares superiores, para que possa, então, através da vinculação com essas faixas mais elevadas da vida, sair desta sonolência que nós estamos, deixando a nossa mente num estado de enfermidade e estacionados, muitas vezes,
em estados emocionais deprimentes ou de tristeza. Então, está dentro de nós a decisão de adotar esta ou aquela atitude de preservação da nossa mente com relação a essas influenciações que vêm de fora. No caso do senhor Rafael, temos aí os elementos próprios da condição dele de vitimização em relação ao seu sofrimento, e vamos ver também que há influenciações espirituais que se vincularam profundamente no seu estado emocional. Então, Viana de Carvalho, o espírito, informa que essas ondas mentais, elas esvarrem todo o universo. E nós estamos fadados, diz a palavra que ele coloca, né, a sincronizar com as faixas vibratórias da perfeição. Estamos, então, condenados a um dia alcançar um sincronismo com essas faixas vibratórias da perfeição. Quando acontecerá isso? Quando nós quisermos. Quando nós, pela nossa vontade, quisermos transitar por esses níveis mais elevados dessas faixas vibracionais, sintonizar com elas, como bem lembrou Eulália também, na força da oração, que nós vimos ali naquele ambiente onde foi feito o envolvimento do enfermeiro com o senhor Rafael e mais o espírito familiar que estava ali amparando a todos, o ambiente que foi criado. Preservar este ambiente, não permitir seu retorno ao ambiente anterior, é esforço de cada um de nós, porque temos que procurar exercermos esta vigilância. E isso depende da nossa vontade. Resolver por modificar a nossa vida íntima depende da nossa vontade. E o Espírito Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que convidamos todos a, de alguma forma, manterem contato com esta obra, no capítulo 2 ele fala sobre essa vontade. Então, se nós agora há pouco falamos que nós estamos habitando uma casa mental, o Espírito Emmanuel coloca aqui um aspecto mais interessante também. Ele diz que a mente humana é comparável a um grande escritório, que tem vários departamentos. Então, ele falou que tem o departamento do desejo, onde se operam os propósitos, as nossas aspirações, acalentando o nosso estímulo para o trabalho. Depois ele coloca que existe também em nossa mente o departamento da inteligência, onde nós vamos dilatar os patrimônios próprios da nossa evolução e da nossa cultura. Vejam, 2 departamentos com motivações diferentes. Depois temos o departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. Veja o ensinamento que nos traz o Espírito Emmanuel. E também temos o departamento da memória, arquivando as súmulas das experiências, e outros departamentos que definem investimentos da alma, onde cada investimento é colocado em áreas específicas da nossa mente. Mas ele diz que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante. Então, temos todos os departamentos em nossa mente, mas a vontade é o chamado, então, né, para falar uma palavra muito corrente aqui no Brasil, né, é o Big Boss, né, João? É aquele que tem autoridade sobre todos os departamentos. E é essa vontade que a providência divina concedeu à nossa razão, para que pudéssemos discernir adequadamente. Ao discernirmos adequadamente pela análise racional das nossas situações, pela vontade, colocá-la a serviço da direção que vamos tomar, que interesse mais à nossa conquista da felicidade que tanto almejamos. Então, Emmanuel fala que a vontade é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. É nessa vontade que nós vamos conduzir o navio da nossa experiência, seja nos mares da matéria por onde estamos transitando atualmente, ou seja, nos mares do mundo espiritual, onde transitaremos posteriormente ao nos desligarmos deste corpo. Então, ele fala que todas as manifestações da vida universal acontecem através do pensamento, e é o condutor das decisões que nos levam aos caminhos do desequilíbrio
ou aos caminhos venturosos das conquistas morais que todos nós estamos buscando. Então, meus irmãos, a vontade, segundo diz Emmanuel, ela é suficientemente forte, ou deve ser suficientemente forte, para sustentar a harmonia do espírito, na vigilância severa, como nos recomendava Jesus, onde, associando a vigilância à oração, colocou à nossa disposição 2 instrumentos valiosíssimos na proteção da nossa casa mental, ou na proteção do nosso escritório mental, ou na proteção do nosso jardim mental, como fala também o Espírito Joana de Ângeles. Então, a decisão de mudança interior, como nos fala aqui o nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda, ela tem que acontecer quando o homem se resolve a mudar. Está na nossa vontade, então, exercer essa mudança de alguma forma e transformar desde já, não amanhã, não depois, como diz o Espírito Bezerra de Menezes, agora, já, neste momento, porque o fator decisivo do nosso estado de vida real é o nosso estado mental. Nós somos o que pensamos. Somos um espírito que tem um corpo, não somos um corpo que tem um espírito. Então, o espírito é o ser essencial, é o ser mais importante de todos os elementos que envolvem as nossas experiências no campo da matéria. Porque é este espírito que, ao trazer as suas experiências do passado, os seus traumas, as suas dificuldades, os seus problemas, no contato com um novo cenário e as oportunidades que nos são entregues, vai buscar o redirecionamento das suas energias mentais e emocionais para os caminhos da harmonia, para os caminhos da renovação interior, para a autoiluminação e realizando naturalmente o esforço sempre frequente e diário de autoconhecimento. Se nós não nos conhecermos para podermos analisar as nossas possibilidades positivas de crescimento espiritual, para analisarmos as possibilidades de retificação das imperfeições que nós admitamos que temos ainda, se não fizermos esta autoanálise, esse autodescobrimento, não alcançaremos o caminho, o sentido verdadeiro para a nossa existência aqui. Estaremos envolvidos aí nos chamamentos próprios do mundo, nas fantasias que são os cantos de sereia que procuram desviar-nos da nossa caminhada, as influenciações que vêm de fora e aquelas que estão dentro de nós vão conduzir-nos a novas quedas morais, prejudicando este tempo valiosíssimo que passamos aqui na Terra, enquanto espíritos encarnados, neste campo da experiência onde Deus nos situou, no lar onde temos os espíritos mais afins à nossa necessidade de experiência evolutiva, com as pessoas mais adequadas, com o trabalho profissional mais adequado, com as circunstâncias mais adequadas para fazermos o nosso amadurecimento espiritual. Então, nos lembra aqui o Espírito Manuel Filomeno, nesta frase quase final do texto, que o chamamento dos céus à responsabilidade e ao dever maior, no ápice dos sofrimentos, conseguia sugerir ao Sr. Ferguson, lembrando a experiência aqui do Sr. Rafael, mudança de atitude mental íntima. Então, como lembrou João, se o amor cobre a multidão dos pecados, vamos amar então, em abundância, porque esta é uma força que quanto mais a gente entrega, mais ela cresce dentro de nós. Não existe, ou não deveria existir, egoísmo na oferta de amor de nossa parte. Não tenhamos medo de amar e não ser correspondido, ou ter uma relação frustrada porque entregamos o nosso amor. O amor não deve temer nada, ele deve simplesmente amar. E ao realizar isso, o indivíduo que consegue superar este egoísmo ou este egocentrismo para fugir cada vez mais longe dessa força do ego que nos tem escravizado ao longo da nossa história, aprisionando-nos nas experiências mais dolorosas em diversas encarnações, a luz do amor comparece às nossas vidas para libertar-nos efetivamente e definitivamente deste campo de sofrimentos que já nos acompanha há tanto tempo. Então, queridos irmãos, lembramos aqui
não lamentar o passado e nem ficar aflitivo pelo futuro que nos aguarda, mas construir no dia de hoje aquilo que é necessário para a nossa autoedificação. E lembrando aqui carinhosamente de Chico Xavier, este missionário do amor que deixou para todos nós aí exemplos lindíssimos de comportamento cristão, espírita, amando sempre, ele disse: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Olha que pensamento maravilhoso e carregado de tanta esperança. O passado é uma herança que devemos trabalhar. As lições já foram, digamos, colocadas no nosso campo da experiência. Vamos preparar hoje uma semeadura de muito amor, praticando o bem em todas as instâncias da nossa relação com as pessoas que caminham ao nosso lado, dentro da família ou fora dela. Porque fazer o bem faz bem e não faz mal a ninguém. Quanto mais amarmos, melhor. E se nós temos na direção das nossas vidas um Espírito que nos ama tanto como é o Cristo, que está sempre conosco, nós é que estamos muito distante dele às vezes, mas ele está sempre conosco. Façamos a nossa vinculação psíquica com ele, através das nossas orações, mas especialmente na ação do bem, em todas as circunstâncias, na oferta de amor, que nós vamos alcançar aquilo que nós almejamos. Então, desejamos a todos muita paz e prossigamos firmes neste acúmulo de conhecimentos libertadores que estamos praticando nos estudos dessa doutrina maravilhosa. Muita paz. Obrigado, Lincoln. Lembrando sempre, né, que uma característica dos espíritos mais evoluídos é o otimismo constante. E a gente, se quer ingressar nesse quadro, precisamos desenvolver a nossa capacidade de ser otimistas em relação ao futuro, em relação às nossas vidas. Então, agradecemos imensamente nossos queridos Eulália e Lincoln por essa brilhante aula que nos recebemos hoje. Convidamos a todos, então, para que na semana que vem possamos voltar a nos reunir para estudar o capítulo 11, a terapia da verdade. Até então a semana que vem, que possamos continuar tendo uma semana de luz, paz, protegidos e abençoados por Deus e por nosso Mestre Jesus. Obrigado.